Mas, alguns termos: distanásia, eutanásia, ortotanásia, autonomia do paciente. Doutora, tem como a doutora fazer uma definição de cada termo desse? Claro, E qual a importância da gente conhecer essa definição? Porque muitas vezes a gente só escuta a palavra e toma por mal algumas coisas que são ditas, né? Sem conhecer realmente o fundamento de tudo isso. É muito importante que as pessoas entendam que eutanásia, primeira coisa, não se faz no Brasil, né? É proibido por lei, nós não fazemos eutanásia no Brasil. Eutanásia ela é feita na Suíça e alguns países, alguns estados dos Estados Unidos somente, né? Nos Estados Unidos ainda prevalece o suicídio assistido, não a eutanásia propriamente dita, né? Mas a Suíça, na Bélgica e na Holanda que se faz eutanásia. Eutanásia é o quê? Quando a gente pega uma quantidade grande de medicamento, um benzodiazepínico e um opioide, uma quantidade muito grande em doses tóxicas e que vão causar a depressão do sistema respiratório e cardiovascular, ou seja, nós vamos induzir o óbito daquele paciente. Tá. Né? Então, a eutanásia é isso. Por que é muito importante que a gente entenda sobre a eutanásia? Primeiro, que no Brasil a gente não faz. E em segundo lugar, gente, porque assim, muitas pessoas me perguntam, mas a sedação paliativa não é a mesma coisa? Né? Nos momentos finais, quando o paciente está em grande sofrimento, com muita dor, ou sofrimento respiratório. Né? Ou até sofrimento existencial, em alguns casos a gente faz a sedação paliativa, quando está muito difícil conviver com aquela situação e mais os sintomas que acompanham. Vocês diagnosticam que a carga está muito pesada para aquele paciente, né? E tudo com a anuência dele, né? Tudo sempre com a anuência do paciente e da família dele. Né? Certo. São feitas conferências familiares ao longo da doença. Quando a gente vai mudar de estratégia, a gente sempre senta e conversa. A família, a gente está muito junto na tomada de decisão e do cuidado também, né? Então, muitas vezes, quando eu falo em sedação paliativa, as pessoas têm muita dificuldade. Mas não é eutanásia isso? Não é eutanásia. A sedação paliativa ela é feita com doses muito pequenas. Né? Para você ter uma ideia, assim, é menos de 20% da dose mínima que nós utilizamos na UTI para manter um paciente sedado. Né? Então, para manter um paciente sedado, eu preciso de 5 miligramas por hora de diazepam, eu vou usar 0,25, 0,5 miligramas para começar e ir sentindo o nível de sedação do paciente. Então, as doses são muito pequenas. A morfina, a mesma coisa, nós vamos usar 20 miligramas em 24 horas. Né? É só realmente o paciente ter um alívio dos sintomas, da dispneia, da dor e também da consciência, se aquilo for necessário. Né? A sedação paliativa ela é só indicada quando a gente tem realmente um sofrimento que nós não estamos conseguindo controlar com as medicações ou com as intervenções multidisciplinares que a gente está propondo. Então, assim, é algo que a gente faz bem próximo da finitude. E a morte ela vai ocorrer no tempo certo, né? No momento certo. Nós não apressamos a morte, nós e é tudo muito respeitoso, né, com o paciente, esse momento da sedação paliativa. Né? É um momento muito sagrado, sabe? Porque assim, a gente traz a família vem, se despede, fazem suas promessas, pedem seus perdões. Sabe o que eu acho mais bonito nisso? Porque quando acontece alguma coisa de repente que não dá para fazer tudo isso, o que mais a gente se fica... mas e se eu tivesse tido tempo? Mas e se eu tivesse conseguido falar isso? Então, vocês proporcionam isso para a família. Sim. Não é? Esse tempo que muitas pessoas não têm. De poder, não é? Ficar naqueles momentos, naqueles últimos momentos, que a gente sabe que a vida ela é finita, a gente tem uma finitude, mas a medicina paliativa, ela não vai adiantar essa morte, porque você está proporcionando para o paciente que ele fique mais confortável por conta de alguma medicação que foi injetada nele. É isso que as pessoas precisam começar a entender. É que como é muito novo, as pessoas acabam confundindo. Sim. E a doutora disse muito bem que aqui no Brasil é proibido a eutanásia, enfim. Mas ela explicou muito bem como acontece, né, em outros países.
E aí a gente passa, então, a falar sobre a distanásia. Distanásia, O que isso. é a distanásia? A distanásia é uma coisa que enquanto intensivista, né, ao longo de 20 anos, eu fiz praticamente só terapia intensiva, eu tive contato, mesmo sem saber, né, a gente fez muito, e acontece muito em terapia intensiva, que é o quê? Que você pegar um paciente e estender a morte dele, né? Então, você sabe, você tem indicadores, tanto pregressos antes dele internar na UTI, que é a funcionalidade, que é a gravidade de doença. Você sabe que aquele organismo ele não vai aguentar passar por aquela situação com ventilação mecânica, com diálise, com droga vasoativa, né? E existe essa cultura, né? A terapia intensiva ela nasce mais ou menos na década de 60, 70, com grandes promessas, né? E no final dos anos 90 e 2000, assim, foi o ápice da terapia intensiva, porque nós tivemos um desenvolvimento tecnológico muito grande. Ainda temos algumas coisas em tecnologia saindo, né? Mas o principal mesmo foi aí até 2010. E hoje a gente faz essa reflexão, sabe? O que eu estou fazendo para esse paciente? Será que eu realmente estou dando chance para ele sobreviver? Ou será que eu estou esticando a morte dele, né? Então, a gente sempre tem que fazer essa reflexão no leito de terapia intensiva. Gente, que difícil isso. É difícil, não é uma coisa muito fácil. Não, é muito complexo. Exato, exatamente. Por isso que eu te disse, o médico paliativista tem que ser, antes de tudo, um bom médico. Não, você tem que ser um ser humano iluminado. Exato. Você tem que gostar, como você disse, você gosta de pessoas, você tem que gostar de gente. Porque se você não gostar de gente, não tiver um mínimo de respeito pelo próximo, não dá pra você trabalhar com isso. Exatamente. Não dá. Exatamente. Bom, distanásia, ortotanásia. Ortotanásia é a morte no tempo certo, né? E a boa morte. A ortotanásia é a boa morte. Então, é essa morte sem sofrimento, né? Com o máximo de afeto e de acolhimento possível. É isso que os cuidados paliativos quer caminhar para isso, para que isso aconteça para a maioria dos pacientes, né? Exatamente. E a autonomia do paciente, onde que entra a autonomia do paciente nisso tudo, né? Vou contar uma historinha, né? Um professor meu lá do Einstein, ele falava assim, não sei se vocês conhecem esclerose lateral amiotrófica. É uma doença em que os neurônios motores eles vão morrendo, né? Então, começa-se a perder a mobilidade de perna, de braços, isso vai ficando cada vez mais difícil. Mais difícil de se mexer. Ele começa a não conseguir deglutir mais, então ele precisa se alimentar por uma gastrostomia, idealmente, ou uma sonda. E, por último, ele perde a capacidade de respirar. E aí você tem que colocar uma traqueostomia e um aparelho de respiração, né? Um ventilador mecânico, para poder movimentar os pulmões e jogar o ar para dentro para ver as trocas gasosas, né? Só que o paciente, nesse processo todo, ele está consciente. Então, os neurônios do córtex, eles estão preservados. São os neurônios motores que vão... São comprometidos, Exato, né? É uma doença degenerativa, não tem cura. Uma doença triste. É triste, é bem triste. E uma vez nós estávamos na aula e o professor falou assim, olha, antes de eu ter meus filhos, eu já tinha decidido, eu já tinha uma diretiva antecipada de vontade em que eu dizia que se eu tivesse esclerose lateral amiotrófica, eu não seria gastrostomizado, eu não seria traqueostomizado. Certo. Se eu parasse de comer, tudo bem, era para deixar. Se eu parasse de respirar, também era para deixar. Sedação seguir o curso normal. Você seguiu o curso natural, né? Mas depois que ele teve os filhos, né, ele mudou totalmente. Ele teve que fazer assim com a diretiva antecipada de vontade dele. Por quê? Porque aí ele tinha os filhos e ele queria ficar com os filhos a maior parte do tempo que ele pudesse. O maior tempo possível. O maior tempo possível. Né? Ele queria ver as crianças crescerem, queria ver as crianças autônomas. Ou seja, pode fazer tudo. Exatamente. Faz tudo e mais um pouco porque eu quero viver. Exatamente. E isso é a autonomia do paciente. Isso é individual,
né? Para cada um é de um E jeito. não quer dizer que não possa ser mudado. Essa história exemplifica muito bem. Exatamente. Né, doutora? As diretivas antecipadas de vontade é justamente isso, é o paciente escrever ao que ele quer e não quer ser submetido. E essas diretivas, o paciente pode escrever de próprio punho, tem que registrar, tem que ter ajuda jurídica? Como é que funciona isso? Não. Atualmente a gente aceita, por exemplo, que o médico relate isso no prontuário. Ah, que ótimo. Aí fica registrado no prontuário do paciente, tá? E sempre com essa ressalva, tudo pode mudar, né? A gente tem que estar sempre alinhado com o paciente, volta, conversa, né? Porque pode As mudar. nossas vontades mudam de uma hora para outra, não muda? Então, às vezes, hoje você acordou querendo isso, amanhã não quero mais, eu estou no momento que eu posso fazer isso, é só relatar para o médico a vontade de mudança. Exatamente. Então, fica registrado no prontuário e a gente vai respeitar essas vontades. E eu sempre digo aos pacientes, né, que eles sejam protagonistas da sua história, né, que eles não deleguem as decisões importantes para os seus filhos. É muito difícil, por exemplo, você decidir por alguém. Sim. Né? Seu paciente, seu familiar está lá na UTI, e aí chega o médico, olha, o paciente está assim, assim, assado, vai precisar de tal e tal medida avançada de cuidado. E às vezes, o familiar não está nem raciocinando o que o médico está falando. Né? Porque o familiar está tão, sabe, fora de si naquele momento, naquele turbilhão de pensamento de tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer, que ele vai nas respostas automáticas, mas nem assimilou, porque depois você volta a perguntar, não lembra nada do que foi falado. Acontece muito corriqueiramente isso, né, doutora Rita? Acontece sim. Então, quando o paciente ele faz isso para a família, ele toma para si essa responsabilidade mesmo, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que chegam para a gente já dizendo, olha, eu não quero ser submetido à intubação orotraqueal. Então, eu tenho pacientes de 87, 95 anos que chegam e falam, eu não quero ser submetido à intubação orotraqueal. E aí a gente pergunta, mas por quê? Porque eu já vivi bastante. Tem paciente que fala, eu já vivi tão bem. Quero sair da minha vida de uma maneira ruim. Porque a gente sabe que, principalmente esses pacientes indo para a intubação, dependendo da funcionalidade prévia, né? Que hoje a gente tem os jovens idosos, sim, né? Os idosos robustos, né? Que são aqueles idosos que fazem academia, que cuidam da alimentação, que têm autonomia, né? Que são exemplo realmente para a gente seguir, tá? Porque envelhecer todo mundo vai. Agora, como a gente vai envelhecer, a gente pode decidir antecipadamente, cuidando da saúde, não é? Exatamente. Então, hoje, a idade não é... Eu sempre falo, a idade não é parâmetro também para a gente tomar nenhuma decisão de limitação terapêutica. É funcionalidade. Sim. Né? Sempre funcionalidade. E respeitar a vontade, muitas vezes. Exatamente. Né? Porque vão ter pacientes de 80, 90 que... vive bem, tá bom, não precisa fazer nada. Não, eu quero viver mais. A gente tem os extremos. E é o quê? Respeitar a vontade, a individualidade de cada um.